Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. E vamos lá. Eu quero continuar aqui com uma palavra. Essa palavra aí até a gente pregou em alguns grupos, cenáculos, né? São os cultos nas casas que nós fazemos. Nós trabalhamos na nossa comunidade. Culto na casa que vem de Jesus, tá? Se você olhar os evangelhos, a maioria das mensagens de Jesus foi na casa, né? Foi na casa de alguém, não foi na igreja, não foi na sinagoga, né? Nem no templo, foi nas casas. Então, interessante valorizar esse tipo de trabalho, tá? Tanto você que é um anfitrião, quanto você que participa, ou você que é um líder, né? Um obreiro que lidera aí um grupo numa casa, num lar. Fazer isso com excelência, com amor para Jesus. Mateus 13, 44 fala assim, ó, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. A primeira coisa que eu queria mencionar sobre a questão de parábola, tá tendo uma tendência agora aí, do pessoal, tanto para fazer marketing ou para fazer um comentário, eles contam uma historinha antes, né? Storytelling, né? Acho que é isso, storytelling, coisa assim. A expressão aí dos cookies aí, scoot da vida aí. Aí, quando chegou para mim essa informação, acho que tá até conversando com alguém, com meu filho, acho também. A gente comentando sobre tal, storytelling, não sei o quê. Aí na hora eu pensei e falei, poxa, mas Jesus já fazia isso aí, né? 2000 anos atrás, pô. Que são as parábolas, né? Então você vê que o pessoal pega umas modas, umas coisas que até dá certo, mas a Bíblia já apresenta faz hora, né? Então, como dizia o grande evangelista Billy Graham, que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã, né? Na época que o jornal era diário, né? Ainda tem um pouquinho, né? Mas a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Se você é convidado todo dia a crer na Bíblia, você tem que valorizar a meditação na palavra. Você tem que valorizar a leitura da Bíblia. O mundo de hoje, ele nos conduz muito principalmente quando a gente quer viver uma vida honesta, né, em Deus, ainda tem uma tendência da alma que quer conduzir a gente a se ocupar muito, né? Mas nenhuma ocupação, ainda que seja do reino de Deus, vai substituir a sua comunhão com Deus, tá? Entenda isso. Nenhuma ocupação, nenhum bem que você faça, ainda que seja envolvido com a obra de Deus, nada pode ocupar sua comunhão pessoal. De você falar pessoalmente com Deus, de você ouvir o Espírito Santo,
se recarregar em Deus, recarregar suas baterias em Deus, lavar sua alma através da meditação da palavra, tá? Então nada substitui. Inclusive até para que você trabalhe correto e inclusive para que você trabalhe para Deus, você tem que estar com a sua alma lavada, com as suas intenções em dia, né? Com a seu renovo atualizado, né? Senão a pessoa começa a fazer até a própria obra de Deus com as intenções erradas. Alguns fazem até com excelência, competência, mas com a intenção errada, voltada para si mesmo. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala o quê? Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, sem amor, nada valerá. Meu Deus, cara, você entregar o seu corpo, morrer por alguém, ou dar todos os seus bens, né, para os pobres, ainda assim pode não valer nada isso? Sim, se não for com amor. Não é caridade, como estão as Bíblias, tá? Mas fala, é o amor ali do tipo ágape, amor de Deus, o amor do tipo de Deus. E um ser humano só pode viver o amor do tipo de Deus quando o próprio Deus implanta esse amor dentro dele. Romanos capítulo 8. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Não tem como você viver o amor de Deus por si só. A igreja, por mais ungida que seja, ela não pode colocar o amor de Deus, levar você a viver o amor de Deus. Somente Cristo, só o Espírito Santo, só o ministério do Espírito Santo pode levar você a ter o amor de Deus, a fazer... O que é amar, né? O amor de Deus. É o amor sem interesse algum. A intenção totalmente pura. A intenção totalmente voltada para Deus. Para a glória de Deus, para a salvação do homem. Né? Então, às vezes, é fácil a gente falar assim, não, eu vivo para a glória de Deus. Ou então, não, eu estou fazendo por causa do próximo. Agora, a questão essa intenção, ela está dominando a pessoa por dentro, o Filho de Deus. Só depois de nascido de novo e aperfeiçoado nesse amor que ela pode viver assim. Não, ela vive igual muito crente, que só pensa, só quer Deus para ser abençoado. Tem pessoas que as áreas da sua vida é como se fossem prateleiras, né? Então ele está lá, prateleira do companheirismo. Alguém está lá na prateleira da pessoa. Prateleira do companheirismo. Não é Jesus que está na prateleira. É alguém, uma pessoa ou um sistema. Prateleira de provisão. Alguém provê ela ou ela fica esperando de alguém. Não é Jesus que está lá na prateleira de provedor. A prateleira da recompensa. Não é Jesus que recompensa ela, mas é o que ela faz, o que ela espera de alguém. Então, assim vai. Às vezes os filhos de Deus vivem assim. Só que a Bíblia fala que Cristo é tudo em todos. Tudo, gente. Mesmo você que é casado, não é o seu cônjuge que tem que realizar você. É Cristo. Você não pode cobrar isso dele, ou dela, né? No caso. A mulher não pode cobrar isso do marido, que o marido realize ela. Que a família realize ela. Na verdade, ela está ali com uma posição de responsabilidade. E se você for ver, a palavra apresenta a mulher com uma grande responsabilidade de dar fruto para a família. E como que ela vai dar fruto para a família se ela espera da família? Sempre. A realização dessa mulher é a família, é o marido tratar bem, o marido, ela espera sempre isso. E se isso não acontece, ela fica parada, não dá fruto. Mas a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas ali, às vezes, parece que está escrito assim,
A mulher sábia com o marido bom, com os filhos obedientes, com o mundo cheio de flores, com o romantismo de Hollywood, ela vai edificar a casa. Cheia do dinheiro, essa daí vai edificar a casa. Só fala assim, sábia, que tem a sabedoria de Deus. Aí fala que a tola, com as próprias mãos, destrói. Então, a questão não é o que a rodeia, mas é se ela é sábia ou tola. Tolo, que a Bíblia fala, é o que é contrário à sabedoria de Deus. Ele não age de acordo com a sabedoria. Ele age de acordo com sua tolice, com sua maneira de ser, sua maneira de pensar, com seu senso de justiça, a opinião que ele tem, o caminho que ele tem para cada coisa. É igual, por exemplo, qual que é o seu pensamento sobre sua saúde? Se você tem um pensamento de que pode comer de tudo, a qualquer momento, qualquer forma, qualquer maneira, esse é o caminho de sua vida, você está trilhando ele. Agora, se você tem um caminho onde você vê que você tem que se cuidar, tem que tomar alguns cuidados, praticar algumas coisas para cuidar da sua saúde, é o caminho que você está trilhando. E os caminhos que a gente trilha, eles são passo a passo, dia após dia. Mas o tempo mostra a verdade, o resultado. Então, às vezes a pessoa vai lá, ela vai treinar, exercício físico. Ela hoje faz, não tem diferença, parece. Mas como que vai ser a diferença? Com o tempo. E não fazer parece que não teve diferença. Mas o tempo vai dizer se teve diferença. Se foi suficiente aquela constância também. Igual, por exemplo, a oração, por exemplo. Às vezes você passa o dia, não consegue ler a Bíblia e nem parar um tempo para orar. Parece que a vida continuou normal. Poxa, não, Jesus me ama ainda, amém, glória a Deus, vai embora. Mas o tempo vai mostrar. E às vezes as coisas aparecem, até no mundo físico aparecem no nosso redor. Sabe? Aquele crente que ficou de resolver, por exemplo, uma porta velha que estragou e não arrumou nunca essa porta. Passou um ano, a porta tá estourada do mesmo jeito, não trocou. Aí ele até dá uma pensada, poxa, até passou dinheiro na minha mão para eu mandar trocar essa porta. Mas por que eu não fiz? Entendeu? Porque na hora que pegou o dinheiro, não estava consciente de que tinha que arrumar a porta. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, o tempo, como a porta está do mesmo jeito, estourada lá no gambiarra, mostra que esse é o caminho que ela trilha. Entendeu? Então, ela não... parece que não faz diferença, mas se ela tivesse uma vida de oração, ele ia guardar um dinheiro, ia arrumar, ou ia arrumar para aprender, para ter uma fidelidade com aquilo, ou às vezes é uma porta importante, da casa, coisa do tipo, não expor a família a risco, e assim vai. Então o tempo aqui mostra, isso que a gente tem que entender. Inclusive, as recompensas do céu falam o quê? Que quando a gente for diante do tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos. E quando chegar lá, vai ser o dia após dia. Então não gaste seu dia à toa. Primeira coisa do seu dia, o evento mais importante do seu dia, por mais importante que seja, sabe? Aqueles dias de expectativa que a gente fala, hoje eu tenho que resolver tal coisa, amanhã eu tenho que resolver tal coisa, amanhã eu tenho que fazer tal atividade porque é importante, ou um evento, ou até um momento de desfrutar, Então, puxa, domingo vai ser legal, vou desfrutar, vou a tal lugar, vou descansar, vou fazer uma atividade que eu gosto, não sei, visitar alguém que eu gosto muito, criar uma expectativa. Não, o maior evento do seu dia, por mais importante que os outros sejam, é o seu tempo com Deus. Esse é o maior evento. Essa é a consciência que você tem que ter. Porque realmente é um evento. Quando você lê a palavra, quando você fecha a porta do quarto e ora, é um evento. Jesus falou,
Fariseus, quando você ora aí bonito aí para todo mundo ver, legal, vocês recebem recompensa de vocês. O que é a recompensa dos fariseus? Reconhecimento, posição, né? Reconhecimento da autoridade, né? Beleza? Mas a questão é, a verdadeira recompensa, gente, é o seguinte, é de uma forma muito simples. Por isso que poucos acreditam na simplicidade. Eu vou falar um pouquinho da simplicidade. Quando você fecha a porta do quarto e ora ao Pai que está em secreto, ali você vai ter recompensa verdadeira. Isso leva a gente a entender o quê? Que a porta do quarto fechada mostra revela naquele momento um portal do reino dos céus. A gente fala muitas vezes de portal dos demônios, né, do mundo espiritual, mas é um portal do céu. Quando você fecha a porta do quarto sozinho para orar, para buscar Deus com esse intuito. Há um poder muito grande na porta do quarto fechado. Porta do quarto fechado pode ser um momento de intimidade, né? Do casal. A porta do quarto fechado pode ser onde a pessoa se refugia. Você pode ver que às vezes o quadro de pessoas depressivas, elas ficam muito tempo no quarto. Às vezes adolescentes, né? Muito tempo no quarto. Às vezes até falam com outras pessoas pela internet. Mas ficam dentro do quarto com a porta fechada. Ou seja, o diabo ele consegue levar o ser humano a viver o contrário do que Deus planejou. Jesus deu uma orientação, falando, a porta do quarto fechado. É poderoso. Aí o que o diabo trabalha? Para levar o ser humano a viver isso, mas numa outra situação. Por isso que a pessoa fica com a porta fechada, causa até preocupação para os pais, né? O filho que fica só no quarto fechado e não tá orando, né? Vamos dizer assim. Se estiver orando, os pais, né? Se bem que tem uns pais que é carnal, acho que o filho tá mentindo, mas tá bom. Mas um pai, uma mãe espiritual, o filho estiver orando no quarto, vai achar maravilhoso. Agora, se ele estiver só com a porta fechada, aí preocupação. Porque gera algo ali. Porque quando você fecha a porta do quarto, naquele momento mostra, você se torna você. Porque quando a gente está diante das pessoas, nós somos uma pessoa. Por mais transparente que você seja. Tem pessoas que são muito transparentes. Falam o que pensa. Não tá nem aí pra agradar os outros. Entendeu? Se tiver que ficar de cara fechada, fica. Se tiver que falar a verdade, fala na cara. Tem uns que falam até demais, né? Na cara. Mas ainda assim não é totalmente transparente. Agora, fechar a porta do quarto sozinho, aí aparece quem é. É um portal de transformação. Você entrar no quarto, fechar a porta sozinho, aquele ali é você. É o espelho da sua alma e das suas intenções. Fechar a porta do quarto. Por isso tem pessoa que não gosta de ficar sozinha. É crente, não gosta de ficar sozinho. Cristão, aí tem igreja que você inventa atividade o tempo inteiro porque a pessoa não aguenta ficar sozinha. É difícil para ela. Porque sozinho o cara é assim mesmo. Pode todo mundo acreditar nele, mas ele vê quem ele é. Às vezes até no dia a dia ele acredita que ele é daquele jeito, mas lá ele vê quem ele é. Que ele tem medo, que ele às vezes confia só em si mesmo, na sua força, não confia em Deus, confia nas pessoas às vezes,
Ele vê tudo isso lá. Quando eu falo fechar a porta do quarto e olhar pra si mesmo, tá, gente? Não é ficar no celular. O celular é um tipo de comunhão. Não adianta. É uma comunhão rápida, fácil. Por isso que às vezes a pessoa consegue ficar no celular, mas não consegue ler a Bíblia. Entendeu? Mas então vamos lá. Então a porta do quarto mostra que, pessoal, então tem pessoa que não gosta de ficar sozinho. Mas daí Jesus fala uma coisa tão simples, cara. Se entrar no quarto, fechar a porta e orar no quarto sozinho, no recinto sozinho, mostra a fé da pessoa, se ela crê que Deus está ali. É a verdadeira fé. É a verdadeira fé. Eu posso orar para uma pessoa que está doente, enferma, diante de outras pessoas, mostram a fé na cura. E Deus pode me usar. A questão é, quando se trata da minha pessoa, minha vida pessoal, eu preciso resolver coisas com Deus, da ajuda de Deus, da direção de Deus, até da repreensão de Deus. E até para interceder, né? Fechar a porta do quarto para orar por alguém, interceder por uma causa, pelo país que eu moro, pela cidade que eu moro. Ali é que mostra a minha fé.